A paz do Senhor a todos, chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 10 tem como o título, O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. No nosso objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Conscientizar de que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Mostrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Descrever o ambiente em que Davi pecou. Qualificar o adultério e o homicídio de Davi. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18. Acompanhe comigo na tela. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias à casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, porém, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. O nosso texto áureo diz assim, acompanhe comigo na tela. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. Somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, pastor Cláudio Ferreira, pastor auxiliar aqui da nossa sede, e também pastor Luiz Pantaleão, ali do setor de número 2, representando o nosso amado pastor setorial, pastor Pires.
A paz do Senhor, pastor Cláudio. Paz do Senhor, pastor Danilo, pastor Luiz Pantaleão. É uma honra estar com os irmãos aqui para nós comentarmos essa lição de número 10, onde nós vamos observar o pecado do homem segundo o coração de Deus. Muito bem. A paz do Senhor, pastor Luiz. Paz do Senhor, pastor Danilo. Prazer retornar para que juntos possamos dar nossa parcela de cooperação, de contribuição para a nossa EBD. Pastor Cláudio, prazer, paz do Senhor. Pastor. Muito bem. Dando início à nossa lição de hoje, nosso primeiro tópico tem como tema segundo o coração de Deus. Mesmo querendo agradar a Deus, estamos sujeitos a pecar? Pastor Cláudio. Pastor Danilo, na minha visão, sim. Mesmo querendo agradar a Deus, estamos sim sujeitos a cometer deslizes. E tendo esta lição como referência, pegando o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, em um determinado momento ele dá um deslize, ele não vigia, ele deixa de orar. E por isso, mesmo fazendo com que as suas atitudes agradassem a Deus, ele ainda comete esses erros, esses pecados, né? E a Bíblia declara claramente dizendo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele agradava a Deus, mas em determinado momento ele tem esses deslizes, e porque ele tem esses deslizes, ele comete esses pecados que são gravíssimos perante a palavra de Deus. Muito bem, pastor Cláudio. Nós vemos que mesmo Abraão, Noé, Jacó, teve os seus erros, mas nós vemos um Deus que não encoberta esses erros. Mesmo sendo escolhido por Deus, existe ainda cristãos dando lugar ao diabo? Pastor Luiz. Pastor Danilo, não nos cabe fazer julgamentos sobre pessoas, mas o parâmetro para chegarmos a esta conclusão afirmativa, sim, existem cristãos que dão lugar ao diabo, é a própria Bíblia. Nós temos que entender que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, na sua carta, no capítulo 4, versículo 27, ele deixa uma afirmativa dizendo, não deis lugar ao diabo. E quando ele faz essa afirmativa, é porque há uma possibilidade de nós darmos lugar ao diabo. Temos que entender primeiro, pastor Danilo, que o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas torna esta influência satânica e das trevas algo condicional sobre nós. Ou seja, pastor Cláudio, uma vez que nós estamos em Cristo e compreendemos isto, o diabo não pode simplesmente pintar e bordar sobre a nossa vida, sem que haja um consentimento prévio da nossa pessoa. O próprio apóstolo Pedro, ele vem dizendo, resisti-lhe firme na fé. Ele vai estar escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Quando Deus fala a Davi, através do profeta Natã, que é o tema da nossa lição, ele diz assim, por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9. O pecado aqui entra em cena na vida de Davi e pastor Cláudio, quando ele despreza a palavra de Deus. Quando se fecha uma porta para Deus, nós temos que entender isso, uma janela vai se abrir para o diabo, para Satanás. Ao abandonarmos a palavra, ela vai desaparecer o temor da vida da pessoa. E o sábio escreve em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Isso é muito importante. A queda de Davi começa quando ele despreza ou desprezou a palavra para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Veja que Davi deixa de ir à guerra, pastor Cláudio, como fazia com toda a frequência anteriormente. Ele ficou em casa ocioso
E como consequência dessa ociosidade, ele não estava atento. Ele estava dormindo até mais tarde. E pior, porque a Bíblia vai dizer que em uma tarde, Davi levanta-se do seu leito. No meio da tarde, Davi estava dormindo, ocioso. E isto faz com que ele fique entediado. Enquanto os seus amigos, seus companheiros guerreavam, a Bíblia vai dizer que ele levanta e vai passear pelo terraço da sua casa real, do seu palácio. Podemos considerar coisas assim simples e inofensivas, porém, isto contribuiu em grande parte para o erro ou a queda de Davi. Eu cresci ouvindo um adágio dizendo que cabeça vazia é oficina de Satanás. E é uma grande verdade isso. Ora, Davi tinha aqui cerca de 50 anos de idade, segundo a história. Ele já tinha reinado aproximadamente 20 anos, sendo que ele assumiu o trono aos 30. Com 20 anos de governo, ele havia se distinguido como homem de Deus, pastor Danilo. Ele era um compositor, pastor fiel, guerreiro valente e líder do seu povo. Porém, este homem, que é o homem segundo o coração de Deus, deu lugar ao diabo. E se aconteceu com ele, pode acontecer conosco. Quando Pedro aconselha não deis lugar ao diabo, ele afirma que isto é uma decisão do homem. Ele diz assim, não deis, decida em não dar um lugar. É condicional. Isto quer dizer, irmão, que nós temos que tomar uma decisão. Quem é que tem acesso à nossa vida, à nossa mente? Deus ou o diabo? Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Em síntese, sim, pastor Danilo, é possível dar lugar ao diabo. Porém, o escritor A.W. Pink, quando ele escreve o seu livro Dando Lugar ao Diabo, ele faz uma citação assim, para lutar com sucesso contra um inimigo sutil, é de primeira importância estar bem informado sobre as táticas que ele emprega. A sua principal arma é o engano. Satanás engana o mundo inteiro, e isso está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Somente, pastor Danilo, pastor Cláudio, com o auxílio do Espírito Santo e embasados na palavra de Deus, vamos ser capazes de discernir e de detectar os seus muitos disfarces para conseguirmos vencer essa situação tão terrível. Muito bem, pastor Luiz. Chegando ao término desse tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso segundo tópico, que tem como título o ambiente em que Davi pecou, criando um ambiente propício ao pecado. Existe um dizer que quem não trabalha dá trabalho. Podemos considerar isto englobando Davi? Pastor Cláudio. Pastor Danilo, com certeza nós podemos considerar esta frase, este dizer que quem não trabalha dá trabalho. Como disse muito bem o pastor Luiz Pantaleão, Davi ele tinha a oportunidade, como era comum na sua época, os reis saírem para a guerra e guerrear. Só que ele faz a opção, a escolha de permanecer no seu palácio. E nisso nós vemos que quando o tempo fica ocioso demais, quando ele tem tempo demais, o pensamento dele já não está voltado mais para aquilo que ele poderia fazer de útil para a sua nação e, consequentemente, agradar a Deus. Então, esse dizer
que quem não trabalha dá trabalho, nós podemos trazer para os nossos dias de hoje essa verdade. Quem não se envolve na obra, quem tem a oportunidade de se envolver na obra e mesmo assim prefere ficar ocioso, esse é o parâmetro de uma pessoa que lá na frente com certeza vai dar problema. Davi tinha todos os requisitos para ser um grande exemplo bíblico e um referencial de fidelidade a Deus. Mas esse tempo ocioso, esse tempo sem trabalhar, que ele ficou no seu palácio, podemos considerar com certeza, pois o rei Davi, não indo para a guerra, ficou mais tempo desocupado. E ficando mais tempo desocupado, como falou muito bem o nosso pastor Luiz Pantaleão, a mente vazia é a oficina do diabo. E quando nós damos lugar ao diabo, fatalmente nós cairemos e daremos trabalho para os nossos pastores. Muito bem, pastor Cláudio. Nós vemos que os meios que contribuem para a prática do pecado, existem meios. Tem cristão que ainda brinca com o pecado? Pastor Luiz. Pastor Danilo, essa é um questionamento muito oportuno. Sim. E de suma importância. Nós vamos ver no segundo livro do profeta Samuel, que é a abordagem da nossa lição, quando ele fala do capítulo 5 até o capítulo de número 10, ele apenas se encarrega de descrever o sucesso de Davi. As grandes conquistas, as grandes vitórias no campo de batalha. Havia alcançado o ápice da administração pública, tem muito dinheiro, muito poder, e Deus lhe concede uma autoridade indiscutível. Davi vivia, sem a menor sombra de dúvida, o seu apogeu, o seu melhor momento. Porém, nós temos também que constatar que os nossos períodos mais difíceis não são aqueles em que as coisas estão dando errada, em que as circunstâncias que a vida nos proporciona não são muito agradáveis. Pois nesses momentos, o homem ele se torna dependente de Deus. Nós não deixamos levar pelo orgulho, nos mantemos humildes pelo simples instinto de sobrevivência, vamos aos pés do Senhor. O orgulho aparece quando as coisas vão bem. Quando estamos indo bem financeiramente, bem no serviço, bem na igreja, bem no ministério, quando temos privilégios, sucesso, essa é a hora de maior vulnerabilidade, pois podemos nos tornar complacentes conosco mesmo. Foi nesse momento que Davi, em seu quarto, em ociosidade, admirando, quem sabe, as suas grandes conquistas, o seu sucesso, em vez de estar na batalha com seus irmãos, e se ele estivesse cumprindo o seu dever de rei e estivesse na batalha, esse episódio com Betseba não teria acontecido. Então, dentro dessa ociosidade, dentro desse período de sucesso, ele começa a flertar ou a brincar com o pecado. Pois numa autoconfiança não se permite frear os seus desejos carnais. Eu diria e afirmaria, pastor Cláudio, que as nossas maiores batalhas se dão nas horas de autoconfiança e ociosidade, ou, digamos assim, nos terraços da nossa vida. E todos nós temos os nossos terraços de sucesso. Olha o que a Bíblia diz, pastor Danilo, segundo Samuel capítulo 11, versículo 2, quando aborda este assunto. E aconteceu que numa tarde Davi se levanta do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Davi para, quando ele enxerga essa mulher, ele para, ele cobiça,
ele atrás, ele a procura e perde o controle. A brincadeira que começou com uma atração levou a uma perca de controle. Como Davi, existe em nós uma inclinação latente para o desejo. Todos nós temos essa inclinação ao mal. E esta inclinação, assim com um poder ardente, o desejo domina a carne. Não faz diferença se essa inclinação é por um impulso sexual, é por uma ambição, vaidade, desejo de vingança, pelo poder ou dinheiro. Não importa a área, o que importa é que nós temos uma tendência ao mal, assim como Davi. E então, em alguns momentos da vida, nós corremos o risco de perder o senso de responsabilidade e nos infiltrarmos no erro. Se não corrermos, quando isso aparecer, quando nós formos tentados, pastor Cláudio, se nós não corrermos, vamos cair. É inevitável. É questão de tempo. Se nós não fugirmos, se nós brincarmos ou flertarmos com o pecado, achando que não passa de uma brincadeira inofensiva, iremos cair. É consequência da vida. Davi ignorou que ele era servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, pastor Cláudio. Ele deu uma segunda olhada a Betseba, uma terceira olhada e parou por um instante. Essa brincadeira tornou-se em desejo. E veja que mesmo com o aviso de seu servo, dizendo que ela era casada, não foi suficiente para ele voltar atrás. Tal era a empolgação dele. No Salmo 1, nós vamos encontrar este caminho que Davi trilhou. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que interessante como a palavra de Deus é sábio. Primeiro, ele anda no conselho, ele ouve, ele enxerga. Aí a Bíblia diz que ele se detém no caminho, ele sai e dá uma voltinha, inconsequente, sem maiores intenções. Por fim, ele se sente tão confortável que a Bíblia usa a expressão, ele se assenta na roda dos escarnecedores. No hebraico, escarnecedor traz a ideia de algo frívolo ou perverso. Frívolo é tudo aquilo sem valor, sem importância. E perverso é algo que tem a tendência ao mal. Nós podemos até imaginar que aquela brincadeira nossa, quando flertamos com o pecado, pode não ter nenhuma importância, pode não ter nenhum valor, mas a grande verdade é que é algo perverso, é algo que tem uma tendência má. E nós temos uma tendência ao mal. O grande problema, o grande X da questão é que eu me assento na roda dos escarnecedores ou eu fujo desta roda. A decisão é minha e tua, pastor Danilo. Muito bem, pastor Luiz. Terminamos esse tópico e nós já voltamos. Chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que tem como título o adultério e o homicídio de Davi. O pecado faz aparecer o que há de pior no ser humano? Pastor Cláudio. Pastor Danilo, pastor Luiz Pantalhão, a Bíblia traz no Salmo 42 e no verso 7, até mesmo na lição está caracterizado dessa forma, um dito que diz: um abismo chama o outro abismo.
Então nós podemos dizer que sim, o pecado faz florescer o que há de pior em cada um de nós, seres humanos. Por quê? Quando nós pecamos, quando nós damos lugar ao diabo, e essa consciência do pecado nos atinge, automaticamente nós queremos tentar mascarar, tentar disfarçar aquilo que já está intrínseco em nós, que foi o pecado. E quando essa pergunta vem muito bem a calhar, porque gerado o pecado em nós, se nós não praticarmos o que a palavra de Deus nos diz, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, com certeza nós criaremos um novo pecado, seremos sujeitos a pecar de novo para tentar esconder esse pecado. Davi, quando ele peca com Batseba, quando ele tem ciência da gestação de Batseba, ele começa a arquitetar projetos para que a vida de Urias seja ceifada. E isso já no final do seu plano. O intento de Davi era que Urias ficasse em sua casa, tivesse uma noite com a sua esposa, e ele tentou isso de diversas formas, mas Urias, sendo um soldado leal, ele não se achava no direito de ficar em casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Então Davi, ele manda um recado dizendo para colocarem o soldado Urias, o fiel soldado Urias, na frente, no fronte de batalha, para que o mesmo viesse a morrer. Então tudo isso nos caracteriza essa pergunta se o pecado faz florescer. Sim, faz florescer. Se nós não tivermos uma consciência de que nós pecamos e que possamos nos arrepender desse pecado e receber a misericórdia de Deus, com toda certeza, no caminhar dos dias, no passar do tempo, a minha maldade ela vai se aflorando, a minha maldade ela vai prevalecendo sobre o bem que há em mim. Então, eu posso dizer com toda a certeza que quando nós pecamos e achamos que podemos esconder isso, automaticamente para frente, nós criaremos novos problemas, nós criaremos novos disfarces para tentar esconder este pecado. Por isso, Paulo, ele vai nos dizer, ele vai nos falar em 1 Timóteo, ele vai falar também a Tito, ele ensina Timóteo, ensina Tito, dizendo para eles, em tudo se dá por exemplo. Então, quando nós olhamos por este lado, que o pecado faz florescer o que há de mal em nós, Paulo está dizendo a Timóteo e a Tito, sê exemplo, não pratique o pecado, seja fiel a Deus. E para Timóteo ele vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, que é um tanto mais sério do que você apenas ser exemplo do homem lá fora, é ser exemplo dentro do ambiente onde você está vivendo. Quando Davi ele peca, ele deixa de ser esse exemplo, e ele faz com que o que há de pior nele, sendo um homem segundo o coração de Deus, sendo um homem fiel e que fez de tudo para agradar a Deus, agora o pecado vai aflorescendo, vai sobressaindo o bem que ele havia praticado lá atrás. Pastor Daniel. Muito bem, pastor Cláudio. Nós vemos a respeito do homicídio de Davi. Quais foram essas consequências após este ato do rei? Pastor Luiz. Pastor Danilo, é interessante a palavra de Deus, porque o Senhor resolve sentenciar ou declarar a sentença a Davi logo após o seu erro, para nos mostrar que todo erro traz consequências às nossas vidas. O profeta Natã revela a Davi que devido aos seus erros, o mal se abateria sobre a sua vida.
sobre sua casa, sobre seu lar e sobre seu reino, pastor Cláudio. A vida de Davi se divide em antes do seu pecado e depois do seu pecado. Eu colocaria em 3 etapas esse julgamento de Deus, essas sentenças, ou essas consequências ao seu erro. A primeira, nós estamos falando de uma sentença divina. E aqui Deus dá 2 sentenças para Davi. Pois logo após de denunciar o seu pecado, o profeta Natã, ele diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E foi o que exatamente aconteceu. O filho que nascera deste adultério entre Davi e Betseba morre logo em seguida. Olha como a Bíblia coloca, pastor Danilo. Então Natã foi para a sua casa, logo após o diálogo, logo após a sentença, logo após a sua palavra, a consequência já aparece. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. No versículo 16 e 17, nós vemos os prantos e a tristeza e Davi tentando reverter essa situação. Mas já no versículo 18, a Bíblia nos traz a informação dizendo: e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Mas não para aí essa sentença. Amon, filho de Davi, foi assassinado por seu irmão Absalão. 2 Samuel, capítulo 13, vai nos mostrar isso. Absalão foi morto por se rebelar contra Davi, seu pai e seu rei. Ainda, Adonias fora morto à espada. 1 Reis, capítulo 2, versículo 24. Pastor Danilo, lembremos e retornemos um pouquinho atrás, que quando o profeta vai falar com Davi e propõe uma parábola, dizendo que um homem pega a única ovelha que o seu irmão tinha, Davi, o próprio rei, usando o seu código moral, ele faz um julgamento, uma sentença, e ele condena este homem da parábola a devolver 4 vezes o que ele pegou. Ora, olhemos os acontecimentos. Morreu o filho de Betseba, morreu Adonias, Absalão e Amon. Por causa de uma morte, pelo julgamento de Davi, ele perde 4 filhos. Pelo mesmo código moral em que Davi julgou, ele foi julgado. E isso é importante, porque nós estamos falando a professores, a obreiros, pessoas com ministério, com capacidade de formação de opinião. Nós estamos falando com pessoas que estão expressando julgamentos pela palavra de Deus. E pelas minhas palavras, pelo meu código moral, eu serei julgado por Deus. Mas não para. Nessa sentença divina, a Bíblia continua dizendo: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, olha a expressão, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 11, vai falar disso. Davi tem uma de suas filhas estrupada pelo seu próprio irmão. Suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Cumprindo-se a sentença. Mas ainda não é suficiente aqui. Absalão, seu filho, tenta usurpar o trono, que era de seu pai, Davi. E nesses dias de revolta, ele abusa sexualmente de suas esposas, cumprindo o que o profeta Natã havia dito.
Mas eu também diria que, além dessas sentenças divinas, a Bíblia nos transparece, nos traz algumas informações que Davi teve consequências na sua alma. Davi, ele se tornou, pastor Cláudio, devido a esse pecado, a este erro, um homem de alma despedaçada. É só olhar as suas palavras, é só conhecer um pouco da história. As vergonhas e humilhações em que ele sofreu, e um dos exemplos é que ele, estando a caminho, um dos seus súditos sai e começa a apedrejá-lo e ofendê-lo moralmente, chamando-o de homem sanguinário. A Bíblia vai mostrar em 2 Samuel, capítulo 23, que ele teve rompimentos de antigas amizades. Ele ficou sozinho, sem amigos. A vexação familiar, a desagregação no seu reino, a deslealdade de seus súditos e a perca da autoridade. São consequências sérias que levam ele a se tornar um homem deprimido. Olha o que diz o Salmo 41, escrito por Davi, referindo-se a isso. Dizia eu, Davi escreve, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade, e saindo fora, é disso que ele fala. Salmo 41, versículo 4 ao 6. A terceira consequência, relembrando que a primeira são as sentenças divinas, e todo pecado traz sentenças divinas pela palavra, todo pecado traz consequências emocionais, mas o maior prejuízo de Davi ainda está na vida espiritual. Não há a menor sombra de dúvida para mim, pastor Danilo, que os maiores efeitos do pecado de Davi foram na sua vida espiritual. Olha que Paulo escreve aos Coríntios, e nós lemos sempre, pastor Cláudio, nos nossos cultos de ceias. Por causa disto, por causa do pecado, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso é espiritual, não é físico. Em outras palavras, aquilo que é espiritual, num primeiro plano, vai trazer consequências físicas em um segundo. O Salmo 41, no versículo 4, ele diz assim ainda, Davi, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque eu pequei. O poeta William Shakespeare, ele diz assim, depois de algum tempo, você descobre que leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. É verdade. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá para o resto da sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se glória fala da presença, o maior prejuízo para a pessoa que comete pecados, pastor Cláudio, é a separação entre ele e Deus. É espiritual. Nós temos que entender esse negócio. Porque o pecado pode não conseguir retirar do homem a imagem de Deus, mas ele separa o homem de Deus. Mas este pecado, ele deporta o homem e o faz violento, imoral, corrupto. O pecado faz com que o homem se desvie dos propósitos de Deus, pastor Cláudio, e perca a sua companhia. Mas Deus é maravilhoso, pastor Danilo, pastor Cláudio. Deus é
é maravilhoso, é fiel a sua palavra. Porque as mesmas atitudes que Deus teve com Adão no jardim do Éden, Ele tem para conosco nos dias de hoje. Adão pecou, mas Deus foi ao encontro. Quando Adão teve o seu prejuízo espiritual, teve a sua separação de Deus, Deus o procurou. O que Deus fez por Adão, Ele também está fazendo por nós. E ainda está procurando o pecador, dizendo: onde estás? Porque a sua misericórdia é infinita. Porque o amor de Deus é incomparável e inigualável, pastor Danilo. Ele está pronto a nos perdoar. Glórias a Deus. Nós sabemos que nós somos exemplos dos fiéis. Davi tinha o seu comandante e todos olhavam para o rei como um bom exemplo. Temos que ser exemplo em tudo. Pastor Cláudio. É muito clara essa pergunta, pastor Danilo, e sim, nós como cristãos, nós precisamos em tudo se dar por exemplo. Davi, ele teve essa grande oportunidade, ele poderia ser reconhecido como o maior rei da história, em todos os sentidos, tendo a presença de Deus, tendo uma fidelidade para com Deus. Porém, quando o pecado chega à sua história, chega à sua vida, já não podemos mais considerá-lo como um exemplo em tudo. Podemos sim pegar aquilo que nos ensina de bom e praticarmos e aprendermos com os erros de Davi para que nós não venhamos a cair como Davi caiu. Então, como já havia falado antes, Paulo ele ensina a Timóteo, ele ensina a Tito, dizendo em tudo se dá por exemplo. E esse tudo abrange praticamente toda a área da nossa vida. Todas as situações aonde nós estamos, se dentro de templos, se fora de templos, mas em tudo. No praticar a vida cristã, porque a Bíblia vai nos ensinar que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aonde nós pensamos que estamos só. Tem alguém sempre nos observando. Davi pensava que estava só, e ali ele teve a oportunidade de escolher entre pecar e ser fiel a Deus. Mas no momento de deslize, ele peca. E aí cai-se essa condição de nós termos o exemplo de Davi em tudo. Então, se nós temos que ser exemplo, vamos pegar os exemplos bons, vamos copiar aquilo que é bom. E aquilo que não trouxe desprezo, trouxe amargura de alma, como o pastor Luiz Pantaleão nos sabiamente explicou aqui, que nós possamos pegar isso e aprendermos com o erro que Davi cometeu e trazemos para as nossas vidas para que possamos continuar vigiando, orando em todo o tempo, para que a presença de Deus não se afaste de nós. Nós temos uma visão muito equivocada de que a presença de Deus vai estar sempre conosco. Sim, é promessa de Deus, eis que estarei convosco todos os dias. Mas como bem disse o nosso pastor Luiz Pantaleão, o pecado faz divisão entre nós e o Senhor. Então, se dar, por exemplo, em tudo você praticar a vontade de Deus em nossas vidas. Pastor Bruno. Glórias a Deus. Nós vemos que Davi tentou evitar a suspeita do seu pecado. Quando o homem erra, ou quando o homem peca, o homem consegue se esconder-se de Deus. Pastor Luiz. Pastor Danilo, ele pode tentar. Sim. Mas é impossível conseguir. É verdade. Veja o caso de Davi. É muito oportuna esta palavra, porque tudo parecia perfeito para Davi, pastor Cláudio. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Ele manda vir Urias,
tenta induzi-lo a deitar-se com Betseba para dizer: o filho é teu. Sim. Não conseguindo, ele arquiteta a morte do seu soldado leal. E quando este morre, ele toma Betseba por sua esposa e ele agora tem condições de assumir o filho publicamente, escondendo o seu pecado. Tudo perfeito. Uma coisa que ele não contava, que Deus estava vendo. É verdade. A leitura que nós fizemos diz assim, que ele fez mal diante dos olhos de Deus. Em outras palavras, Deus estava vendo. O Senhor enviou a Davi, o profeta Natã, para repreendê-lo. Davi então foi tomado por um sentimento de culpa e horror. E foi nessas condições que ele escreve o Salmo 51. Isso é importante aos nossos professores estudarem este posicionamento aqui no Salmo 51. Aqui Davi reconhece o seu pecado, arrepende-se e foi reconduzido à comunhão com Deus. Mas a primeira mão, pastor Cláudio, ele tentou esconder-se. Ele tentou mascarar. Veja o que diz no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, versículo 1 ao 3. Vejamos o que podemos aprender com esse arrependimento. Com um caminho de restauração. Porque apesar dele tentar esconder, Deus ainda é misericordioso. Todos nós, todos, temos pecado. Não existe um homem sequer sem pecado. Mesmo que esse pecado esteja escondido. Mesmo que a minha esposa não saiba. Mesmo que o meu filho não saiba. Mesmo que a igreja não descubra. Mesmo que eu consiga disfarçar e enganar o meu pastor. Deus conhece. Deus está vendo, pastor Danilo. É verdade. E isto aqui é extremamente importante. Porque lá no fundo, às vezes, nem nós mais estamos vendo o nosso pecado. Nós conseguimos esconder de nós mesmos e sermos condizentes com os nossos erros, achando que está tudo bem. E o pior de tudo é que Satanás, ele trabalha e faz de tudo para que pensemos que ninguém vai descobrir, que nada vai acontecer. Mas Deus sabe. Pastor Cláudio, Deus sabe dos nossos erros. E Ele não mascara. Eu acho isso lindo, porque Deus, Ele mostra as nossas virtudes, os nossos bens, mas Ele também não mascara os nossos erros. Para mostrar a sua fidelidade. Veja as palavras de Davi, no Salmo 32, versículo 3 e 4. Quando eu guardei silêncio, ou em outras palavras, quando eu escondi o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha, Deus dando uma oportunidade para Davi confessar. Enquanto ele escondia, ele está dizendo: Deus pesou a sua mão sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Deus está dando uma oportunidade. Confessa, Davi. Confesse que eu quero ter misericórdia. Esconder pecado, pastor Danilo, é uma reação natural do homem. Nós temos que entender esse assunto. Porque o homem, quando ele peca, ele perde a sua vida espiritual. E então ele é tomado por um orgulho. O que vão dizer? O que vão pensar? Quais são as consequências diante de uma sociedade que vai me julgar?
brota quase instintamente este orgulho. E nós vamos encontrar na Bíblia, além de Davi, casos como de Adão e Eva, Caim, Ananias e Safira, em que todos acharam que não traria consequências, escondendo-se. Davi havia pecado, mas Deus conhecia o erro dele. Os que estavam próximos não. Mas o que importa não é o que o homem pensa. O que importa é o que Deus sabe da minha vida. O que o homem diz, o que o homem pensa, é o que menos importa para o ser humano. Mas o que Deus sabe da minha vida faz toda a diferença. O sábio Salomão, ele escreve no capítulo 28, versículo 13 de Provérbios: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha que coisa gloriosa! Louvado seja o nome do Senhor por isso, pastor Cláudio. Porque há uma oportunidade, há um perdão de Deus liberado para as nossas vidas. Quando nós nos chegamos a Ele, humildemente reconhecemos os nossos erros. Esconder pecado é muito sério quando tentamos esconder de Deus. É correr o risco de morte eterna, pastor Cláudio. É correr o risco de uma condenação eterna. É perder os privilégios da salvação proposta por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que Ele diz que voltará nos buscar para levar-nos aos céus para morar com Ele. Tentar esconder o pecado é tentar se safar diante de Deus que tudo vê. É incrível, mas realmente tentamos esconder nossos erros de Deus. Muito bem, nós chegamos ao final da nossa lição. Acompanhe comigo a conclusão na tela. O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o seu caso, procure o seu pastor. Peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará a misericórdia. Chegamos ao término da nossa lição e às considerações finais. Pastor Cláudio. Pastor Danilo, minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de estar com os irmãos, ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, a toda a diretoria da igreja, na pessoa do nosso pastor Enéas, ao pastor Danilo pelo convite que nos tenha feito e dividir a bancada aqui com o nosso pastor Luiz Pantalhão. Minha gratidão a Deus por tudo isso e aos amigos, aos ouvintes, aos nossos professores que estarão assistindo. Que Deus abençoe e que seja muito frutífera essa aula em sua vida. Que Deus abençoe, pastor. Muito bem, pastor Cláudio. Considerações finais, pastor Luiz. Quero ser grato primeiramente a Deus pela oportunidade de retornar e podermos dar uma contribuição e ser útil ao reino de Deus. Também ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, e ao pastor Enéas, nosso pastor em exercício, com toda a diretoria e setoriais que estão trabalhando com ele. Também quero lembrar do meu pastor setorial, pastor Valdenis Pires, que bondosamente nos liberou das atividades ali no setor para podermos estar aqui. Ao pastor Danilo, pelo privilégio de podermos retornar a esse canal para, de alguma forma, sermos bênção para a nossa EBD. Pastor Cláudio, muito obrigado pela satisfação de poder encontrá-lo aqui num trabalho tão glorioso como esse da Escola Dominical, bem como ao nosso técnico Gilson, que se esmera em fazer este trabalho, e aos nossos professores da IBD, nossos alunos e telespectadores, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreendermos as suas santas escrituras com as bênçãos do Senhor. Muito bem, pastor Luiz. Sempre agradecidos ao nosso Deus por essa grande e rica oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, também ao nosso pastor Enéas, pastor em exercício, a toda a diretoria, aos setoriais, também às cidades satélites. E já convidando
aos nossos amados irmãos para a nossa próxima aula, lição de número 11, que tem como tema as consequências do pecado de Davi. Que fiquem todos na paz do Senhor.